Quem aí não gosta de sentir um quentinho no coração? Aquela sensação maravilhosa quando você lê um livro, assiste um filme, uma série, um anime, aquela coisa assim que vai fazer você explodir, entendeu? A gente gosta de coisas que destroem o nosso coração, mas você tem aquela sensação da tua cabeça peitinho de frango com o coração quentinho, é a melhor coisa. Pode ser algo nostálgico, pode ser algo que remeta a uma fase da infância, alguma relação pessoal. O importante é que você se sinta bem lendo, assistindo, consumindo esse material. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, pessoas! Eu sou a Milena. Eu sou o Taylor. E hoje a gente vai falar sobre obras que dão quentinho no nosso coração. Porque este programa começou com 3 pés na porta. Né? A gente já chegou falando sobre cultura pop constrói, destrói. A gente falou sobre nostalgia, mas ficou triste depois do negócio. Que a gente não somos pessoas felizes? A contradição desse programa é porque a gente tá muito acostumado a ler coisas assim, coisas de depressão e coisas pra baixo. Depressão e coisas pra baixo. Mas eu acho que mais você do que eu. Eu muito mais. Quando a gente começou a ter o nosso, né, relacionamento, ele só lia coisa triste. Eu falei, não tem um negocinho feliz. Eu acho que a gente já pode puxar o primeiro gancho, que é Heartstopper. Nossa. Eu falei assim, e aí, querido, e aí? Vamos pro negócio dos LGBT, né? O negócio da gente ser feliz, porque tem história de LGBT triste também, mas tem história de LGBT feliz, entendeu? E aí, amo Heartstopper. Gente, quem não gosta de Heartstopper, pra mim, não tem caráter. Você conheceu o primeiro quadrinho ou a série? Eu com esse primeiro quadrinho. Maravilhoso. Alice Oseman, eu amo você. Ela me indicou o quadrinho Heartstopper e eu fui atrás de ler todos eles e eu achei maravilhoso. A jornada do Nick e do Charlie no ensino médio. Fundamental. Não, Tá, que isso. tá utilizando... Spoiler. Vem aí. Mas, então eles começam a descoberta desse processo de quem eles gostam, como é que faz pra se identificar no meio da rapaziada, da galera. E aí tem a questão do preconceito, só que ele não é estereotipado como sempre, né? Como forma de violência e de exclusão. Apesar de ter isso, ainda tem muito um acolhimento da comunidade, das pessoas, conversando com eles sobre isso. Aí tem a descoberta do Nick, né? Que o Nick é um homem bi. Então, ele sempre gostou de meninas o tempo todo, mas ele sentia que podia gostar de meninas também. E aí, mano, quando dá o start na cabeça dele, assim, que ele pensa, pô, não tem nada de errado com isso, mano. Eu posso gostar dele, posso gostar dela. O importante é ser sincero comigo mesmo, sabe? Antes de qualquer coisa. E eu lendo aquilo, que, mano, isso é sensacional. Se eu achar vídeos e fotos, porque eu filmei. Tem, né? Eu filmei e ele ficava assim... Tem uns surtinhos muito fofinhos aí. É muito fofinho. Eu acho que Heartstopper, pra mim, foi uma história que, pra além de realmente fazer histórias que são estereotipadas, mesmo porque a Alice Oseman, ela toca em assuntos muito complexos e assuntos que a gente precisa falar. Por exemplo, o Charlie mesmo, ele tem muito essa questão de ser uma pessoa mais reclusa, porque ele meio que... As pessoas tiraram ele do armário, né? Aquela coisa de tirar do armário. Ele não ter essa independência, ele é uma pessoa que tem muitos problemas de saúde, com saúde mental, saúde física também. E aí ver o Nick chegando, que é aquele cara grandão, o popularzão da escola. O popularzão da escola. E aí, ele saindo desse padrão que a gente já espera dele, sabe? Porque quando eu falei Heartstopper, quando eu vi o Nick, eu falei, meu Deus, o Nick, ele vai destruir a vida do Charlie. E na verdade, não. Ele tava ali pra acolher e aí questionar, né? Tipo, por que eu tô gostando tanto desse cara? E não é um gostar só de amizade, sabe? Vai muito mais pro outro lado, assim. E eu gosto como a história se desenvolve. Então, por mais que tenham assuntos sensíveis, Heartstopper, o quadrinho, ele consegue acolher justamente por essa comunidade que a Alice Oseman criou dentro da narrativa. Tem personagem, tem mulheres, tem personagens não brancos, tem personagem trans, tem gay, tem tem tudo. Então, eu gosto porque tem esse acolhimento. A série, eu acho que foi certeira, sabe? A série da senhora Netinha. Foi certeira, porque quando eu assisti a primeira temporada, quando saiu eu assistia, porque eu tenho react no meu canal, tá? Assistindo a primeira temporada, e eu, sabe, eu consegui sentir tudo que eu senti lendo, e eles colocam algumas características ali do quadrinho, mesmo alguns quadros, sabe? São muito parecidos com o quadrinho, e aí você, tipo, quando eles falam oi e o oi, eu amo. A marca registrada. A marca registrada. Um adendo,
a história deles começa, inclusive, com uma amizade, né? Como amizade. Uma amizade improvável. Então, como se constrói uma relação a partir da amizade e depois desenvolver o interesse? O medo dos dois, né? Tipo, puta, vou quebrar a cara de novo, mano. Mas, no fim, é subvertido. A forma deles se tratarem com carinho é muito boa. E Heartstopper teve um impacto tão grande, assim, que Alice Oseman não pensava, então ela teve até que parar porque é ela que desenha e ela que escreve. Então ela teve que parar um pouco a produção, justamente por questão de saúde mental, né? Muita coisa, tá fazendo muita coisa. E Heartstopper vai acabar em breve, só vai ter mais um volume, se eu não me engano. E eu já estou triste. Mas eu posso sempre contar pra essa história. A gente nem mostrou o quadrinho. A gente não mostrou o quadrinho. Atualmente são 5 volumes, né? São 5 volumes, gente, publicados pela editora seguinte, aqui no Brasil. Entendeu? Você pode ler no Tapas também, que é um aplicativo pra você ler quadrinhos independentes. Ai, e o próximo? Você pode falar o seu. Tá, Esse foi meio que nosso, né? Nosso, né? E tem outro nosso que a gente pode encerrar, que a gente se conheceu. É verdade. Só um spoilerzinho leve. Um deles eu trouxe, que é uma história do Homem-Aranha. Foi publicado nos anos de 99 e no Brasil chegou no ano de 2002, mais ou menos. Qual o número da edição? É número 12, aqui no Brasil é número 12. E conta a história paralela, não tem nada a ver com Peter Parker, não tem nada a ver com questão de poderes. Conta a história do menino LaFonce, que é um menino pretinho, mora numa periferia, tem descaso em casa, ele não tem cuidado, ele frequenta a escola, tipo, às vezes 3, 4 dias com a mesma roupa. A mãe dele ela tem problemas com vícios, né? Então ela não cuida muito bem dele. É uma história triste, né? É o que eu tô acostumado. Só que ela tem um quentinho no coração que, em determinado período, o LaFonce encontra uma figurinha do Homem-Aranha e ele começa a imaginar que aquele personagem realmente existe na frente dele e começa a conversar com ele, dar conselhos pra ele. Então ele começa a ter um discernimento sobre vida, sobre amadurecimento, sobre o que tá acontecendo naquele cenário que tipo, ele tá perdido, sabe? E é um acolhimento muito bonito, muito mesmo, porque a figurinha ela tá toda amassada, tá toda destruída, ele encontrou no lixo. Ele leva pra casa, cuida, ajeita ela. E o ponto alto desse quadrinho é quando esse Homem-Aranha resolve tirar a máscara e mostra que ali embaixo tem um homem negro. É a primeira vez que a gente vê um homem negro como protagonista. E foi uma coisa que me pegou muito. Então, esse personagem ele basicamente não tinha nome, né? Ele era o imaginário do LaFonce, vendo que podia, talvez, a gente interpreta como a gente quer, né? Talvez ele no futuro, ou talvez a imagem do tio dele, que é um cara que dava assistência quando podia, aqui ali. Mas quando eu li isso aqui, eu senti literalmente o quentinho no coração, sabe? Esses personagens, eles precisam ser imaginários. Eles precisam transmitir um conhecimento pra gente através do que a gente lê, do que a gente consome, e significar algo pra gente. Ressignificar a nossa realidade. Nos tirar do abismo que a gente tá de só coisas ruins. Pô, eu amo isso aqui, cara. Tipo, é a indicação pra vocês aí. É fofinho, né? Ele me falou dessa história, assim, eu não sou muito do... Agora sou, né? Gente, quando você é muito próximo ao Nerdola, você se torna... Mentira, eu já era Nerdola. Eu já era Nerdola. Quem que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus. Mas acho que é mais o universo dos quadrinhos, assim. Eu me aproximei mais. Só que, puxando mais um pouco agora pra o universo das animações, cinema, o estúdio Ghibli é um estúdio que me dá quentinho no coração. E eu sei que te dá quentinho no coração porque você aprendeu, entendeu? Então, eu acho que quando eu assisti Meu Amigo Totoro, gente, eu amo Meu Amigo Totoro. Não é a minha favorita, mas me dá um quentinho no coração, justamente porque o Totoro, ele é fofo. Eu tenho, assim, um negócio com coisinhas fofas, entendeu? Lilo e Stitch saiu o trailer, fiquei... Ai, que fofo! Ou, sei lá, os Minions, eu sou a Agnes de meu favorito. Ela tá fofinha! Então, o Meu Amigo Totoro, por mais que o Miyazaki coloque ali a questão da relação da criança com o ambiente, com a natureza, como é que cuida, porque o Totoro é isso, né? Ele viabiliza como é que a gente cuida da natureza. Tem uma parte específica de Totoro, que é quando ele tá com guarda-chuva, gente, aquela parte faz meu coração explodir. A cena do ponto de ônibus? A cena do ponto de ônibus, que cai a chuva, assim, um pingo no guarda-chuva e ele fica tipo... Ele é muito fofinho, cara. Ele bate na árvore pra cair. Eu não aguento. Então, eu acho que os filmes do Estúdio Ghibli, por mais que tenha ali as suas questões mais sérias, né? Tipo, Kiki mesmo, que eu acho que Kiki ficou muito mais profundo depois que eu achei a segunda vez, eu fui com você. Que a gente falando de... Eu roubei, desculpa. Não. A gente falando de amadurecimento. Cara, é tão triste! Quando você assiste de forma séria. Não assistam de forma séria.
Mas, ao mesmo tempo, dá um quentinho no coração, sabe? É a viagem de Chihiro também, que é a importância do nome, a importância da sua identidade. Nossa, sim. Então, o Menino e a Garça e tal. Mas o Menino e a Garça eu acho que sejam um dos mais tristes. Mas ainda acho que o Miyazaki, ele tem muito essa coisa de a gente voltar pra nossa essência, voltar e aí e comunicar na forma de criança, né? E principalmente de mulheres, de personagens femininas, que não precisam ser salvas por ninguém, sabe? Porque elas sabem que elas realmente são assim. Estúdio Ghibli, pra mim, é ouro, ouro. Eu não estou preparada porque Miyazaki está velho. Então, a qualquer momento, galera. Estou antecipando, né? Inclusive, o documentário dele é maravilhoso de assistir. É muito bom. Como ele faz, como ele surta desenhando e repete. Ele põe um maço de desenhos fora porque ele não gostou. Não, isso pra mim é crise existencial. Isso pra mim, automaticamente, querido, faça terapia. Mas eu entendo ele. Não sei que você entende. O tempo inteiro a gente assistindo assim, eu faria isso também. Não, pelo amor de Deus, você fez 10, sabe? Baguizinho lá. E você vai lá e joga fora. Porque simplesmente você não gosta. Eu vou pegar carona no que você falou do Estúdio Ghibli, eu vou citar... A Kiki, serviço de entregas da Kiki. Serviço de entregas da Kiki. Que aí tem, inclusive, isso aqui pode ser uma ponte pro próximo episódio. Que fala do amadurecimento. Ah, é verdade. E de como o retratar crianças e personagens mulheres, como ele faz, muito bem, por sinal. É um pouco do quentinho no coração de definir o que a gente era quando era criança e deixar aquilo no passado, porque a gente precisa amadurecer. Traços da nossa personalidade são moldados nesse período. O que a gente faz, como a gente se comporta, com quem a gente tá andando, o que a gente tá consumindo. E a Kiki é isso. Tipo, ela é uma bruxinha que ela tem os poderes, é coisa dos pais dela, da família dela, ela voa, ela aprende a tirar o sustento dela daquilo. E a mãe dela fala, né, tipo, na verdade ela fala, a partir dos 13 anos, você já, meu filho, já vá pra fora, pra casa, não quero ver você aqui. Só que a mãe dela, né, meio protetora ainda, fala, não, Kiki, fica mais nova. Minha mãe, pelo amor de Deus, estou indo, tchau. Eu preciso fazer isso. Só que quando ela chega na vilazinha que ela passa a maior parte do tempo, ela meio que perde os poderes, né? E o ponto-chave pra mim é quando ela deixa de ouvir o gatinho dela. Nossa! Ela não, na verdade, ela não perde os poderes. Ela tem ainda, porque ela faz o serviço de entrega, só que ela passa a amadurecer na questão de não acreditar que ela é capaz. E aí ela passa a não conseguir. Spoiler, gente, desculpa por tudo, mas é que caramba, tem mais de, sei lá, 20 anos, né? Por favor. Eu gosto da analogia de perder poderes. Porque não é o poder que faz ela ser quem ela é. Não. Né? Então, tipo... Parece que ela deixa uma parte da infância pra trás porque ela amadureceu, ela cresceu. Exato. Ela precisa trabalhar. E quando ela fica doentinha também, que ela puta, eu não consigo mais fazer isso. E aí ela tenta, aí a menina vai lá e cuida dela. Então eu acho que dá um quentinho no coração justamente por a gente entender e abraçar o lado do amadurecimento. Eu amo quem eu era quando eu era criança, mas agora eu sou uma pessoa totalmente diferente. E não tem nada de errado com isso. Não. A beleza da vida é essa, crescer, amadurecer e você ter uma conexão com a sua essência de criança. Mas... não romper isso, mas saber separar e se apresentar de cada ambiente que você tá, né? Mas eu acho que pra mim a parte que mais me pega, assim, e ela faz e se desenvolve de jeito tão natural, que é meio que ela, tipo, tá bom, aceitei, paciência, é quando ela para de ouvir o Didi. Gente, isso pra mim destrói meu coração, tá? Isso destrói, não é quentinho no coração, não é. Mas quando ela passa a não ouvir mais o gato falando com ela, porque o gato fala com ela. E quando ela passa a não ouvir mais o Didi, eu fiquei triste. Porque aí você percebe, nossa, ele não falava. Ele não falava, era a imaginação dela. Era a imaginação. E é triste, assim, mas ao mesmo tempo é legal, porque, tipo assim, você tem, por exemplo, a gente tem uma gata. A nossa gata, ela é o Didi, entendeu? E ela fala, miau, 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 o tempo inteiro. A Jo fala muito, muito. Dormiu bem? Oh, meu Deus, teve um pesadelo, foi? Tem as entonações do miado dela, sabe? Só que aí é muito engraçado, porque quando a gente para de ouvir o miado dela, ela para de miar, a gente fica, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu com a Jo? Sabe? Então, pra mim, assistir que foi isso? Nossa, o que aconteceu? Então, assim, não sei. Gosto, porém tem umas poréns. Me dá quentinho do coração, mas eu tenho umas poréns. E mais um que eu ia falar, né, ainda falando de animação, tem uma animação, gente, que se chama Yuru Camp. Essa animação é de acampamento. É só isso. Porque precisa me ensinar agora. Não precisa. Na verdade, ela te ensina, assim, a acampar, tá? São menininhas que elas são amigas, assim, e elas vão acampar. Gente, vai ver as montanhas do Japão, olha que legal.
É uma coisa assim, vazia, mas me dá um quentinho no coração, principalmente se você assistir no inverno. Porque, como se fosse bastante no inverno, aí ensina você a fazer a sopinha, sabe? Bonitinho. E é só o que a gente quer na vida, às vezes. Uma sopinha e uma cobertinha pra assistir lá um negocinho, elas se relacionando entre elas, vendo a amizade delas se desenvolver. Porque é muito bonitinho. Tipo, tem um episódio que uma amiga não conseguiu ir pro acampamento. E aí ela grava o pôr do sol. Eu falei, olha que bonitinho. Não deveria ser, mas é bonitinho, é fofinho. Me dá quentinho no coração. Lembrei de Frieren no pôr do sol. Frieren. Ah, Frieren, o outro também. A gente não colocou isso na pauta. Mas eu não sei se dá quente no coração, não. Ele é filosófico, ele é um pouco pesado. Mas eu gosto. A parte do pôr do sol ela é muito bonita. É verdade. Que não é sobre o pôr do sol em si, é sobre com quem você partilha esses momentos e o que eles significam pra você depois daquele ponto, sabe? Pegou na gravação meu piercing caindo, tá, gente? Todo mundo sabe pelos piercing falsos. A gente vai botar Continuando nossa pauta. Continuando. Você. Outro quadrinho que eu Você tem um trouxe. roteiro na sua mão. Não, é improviso. É improviso. Outro quadrinho que eu trouxe é Soundtrack, que foi escrito pelo Rashid e pelo Guilherme Matti, que é basicamente, eles tornam a ideia de... Sabe quando você escuta uma música e pensa, nossa, ela foi escrita pra mim, ela fala muito sobre a minha vida? Ele torna isso meio que real. É um universo distópico aqui, futurista, onde as pessoas fazem terapia com músicas. Então o menino vai até a pessoa, pergunta o que ela tá passando, ela quer, às vezes, descobrir o sentido de um sonho, ela quer lembrar de alguma coisa do passado, ela quer resolver um trauma. O cara põe o fone de ouvido, liga a mesa de sample lá, faz uma batida pra ela. Aí a gente entra no sonho dessa pessoa, entra na mente dela e começa a ver tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá passando, como é que é a representação fantasiosa do inconsciente. E é uma jornada muito, muito fofinha, muito bonita. Por mais que tenha os traumas de início, assim, sobre trauma familiar, trauma de abandono, pessoas lidando com luto, ainda é um quentinho no coração pelo acolhimento, pelo abraço, que é principalmente ligado à música. O Rashid, que é um cara que eu gosto demais, eu ouço. O álbum tão real dele é o que eu mais ouvi na vida, eu acho. Não é nada quentinho no coração, mas tudo bem. Ah, eu gosto bastante. E isso tem uma conotação muito grande de... A gente precisa se cuidar, a gente precisa tirar um tempinho pra gente colocar o nosso fone de ouvido, botar aquela música que a gente ama e desligar um pouco, sabe? Porque a vida não é só trabalhar, pagar conta e se estressar, e trânsito e tumulto. A gente precisa cuidar da gente um pouquinho. E o quentinho no coração vem através do quadrinho, da arte, da música, do conjunto disso tudo. E é uma coisa que, quando eu li, eu me senti muito bem. Muito, muito bem. Assim, uma paz de espírito muito grande, porque eu lembrava de quando eu tava querendo fugir um pouco do barulho, botava um fone e aí, ó, puta, deixa eu mano. E aí ver isso em quadrinhos, que é uma parada que eu amo. Não tem preço, não. Eu acho que é sensacional. E enquanto a gente tá falando sobre quentinho no coração, deixa aqui nos comentários o que dá quentinho no coração pra vocês, entendeu? Pra gente trocar aí. Mas eu acho que tem uma coisa aqui na pauta. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu falei no episódio de nostalgia que eu achava que ia ser cantora, né? Ah, não, porque você é cantora, você é muito famosa. E aí a gente fazia as audições lá de Rebelde e tudo mais. É verdade. Então eu sempre gostei muito de filmes musicais. Tanto que quando saiu o terceiro de High School Musical, que foi o único que passou no cinema, e eu pedi pra minha mãe me levar, ela falou que não. Eu chorei. Não, eu chorei, eu fiquei mal. E eu comecei a fazer inglês por causa de High School Musical, sabe? Eu comecei a gostar. Só que aí depois eu descobri The Cheetah Girls, que The Cheetah Girls é mais antigo que High School Musical, que é com a Raven, inclusive. E aí eu falei, nossa, tem a Raven sendo cantora! Amei! E isso me dava quentinho no coração. Não só pelo fato delas terem um sonho muito bem estabelecido e elas se virarem pra fazer o CD delas pra apresentar pra gravadora, mas pela rede de apoio que elas têm, sabe? Eu acho que isso High School Musical não tem muito bem estabelecido, que é essa rede de amizade. E cada personagem ali, são 4, né, personagens, cada personagem ali tem uma personalidade muito diferente, tem às vezes ideais diferentes, às vezes elas não querem seguir a vida de cantora, por exemplo. A personagem da Raven, ela gosta muito de moda e tudo mais, então por que... Não, o nome dela é Galeria, porque a mãe dela fala, nossa, minha filha é uma arte, sabe? Tipo isso. Então,
eu acho que The City Girls, pra além do... A gente tem um sonho, a gente quer seguir esse sonho, nós somos adolescentes também, a gente tem esse grupo de amigas, mas também a rede de apoio, sabe? Quando elas brigam, o que eu gosto é que tem diálogo, conversa, que em outras produções não tinham. Então, gente, eu acho muito The City Girls. Fiquei muito triste quando a Raven não participou do terceiro, tá? Por favor, cancele. Mas os outros dois, nossa, me davam um quentinho no coração disso. Tipo, eu quero essa rede de amigas, assim, sabe? Pra poder compartilhar os meus sonhos, pra gente, sei lá, colocar a cara mesmo e fazer, sem vergonha. Então, The City Girls me dá uma nostalgia gostosa, sabe? Por mais que eu conheci depois de High School Musical, eu ainda consigo gostar mais que High School Musical. Inclusive, você já tava assistindo lá, cantando as musiquinhas. Entendeu? É isso. E ela canta, velho, todas essas músicas. Ai, eu amo, gente. Eu sou pessoa do musical. Eu vou pegar carona nos filmes anos 2000 e eu vou citar a Jump. Que é o mesmo mano que fez... High School Musical, Cobra Blue. Nossa, é muito bom. Foi a primeira vez que eu vi um casal pretinho junto. E aí o cara boxeador. Pô, primeiro que ele tinha o cabelo igual o meu. Então eu já ali. Aí ele lutava boxe. Aí ele conheceu uma vizinha que pulava corda, ele tirava onda. E ela falou, não é tão fácil, vem aqui fazer então. Aí eles começam a dançar juntos, né? Pular corda juntos, competir juntos. E aí tem a conversa deles, tem o diálogo, tem a aproximação, tem a amizade, tem... Eles conversam muito sobre a relação e sobre a vida deles. Eu gosto bastante desse filme. Faz um tempo que eu não revejo. A gente tem que rever, tem que rever. E aí você tava falando de histórias que não necessariamente são felizes, mas dá um quentinho no coração. Eu lembrei de O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon. Gente, amo Nicola Yoon, ela é maravilhosa, tá? Leiam os livros dela. Também tem adaptações que não lembro, todas alguma coisa, não lembro. Que esse aí eu não li, eu nem assisti, porque não me apeteceu. Mas O Sol Também é uma Estrela tem adaptação, pra quem quiser, enfim, ir atrás. Que O Sol Também é uma Estrela fala sobre uma menina que ela não é americana, eu acho que ela é nigeriana. E aí ela tá ilegalmente nos Estados Unidos. E aí ela tem um dia pra conseguir regularizar toda a papelada, pagar e tal. E assim, o livro se passa num dia só. E a Nicola Yoon, ela é toda da matemática, né? Ela coloca cosmo, universo, matemática, da linhagem do céu e da nuvem, sabe? Todo o universo meio que colabora para que aquilo que vai acontecer aconteça. Que é a Natasha, né? Que é a nossa protagonista, tem o Daniel, que ele é um menino que tem ascendência coreana. E aí os dois se encontram, e aí é engraçado ver a diferença de culturas, né? Mas é legal porque ele fica 100% rendido por ela. Ela está rendida por ele, mas ela é uma mulher difícil, né? Ela é uma mulher difícil. Mas o mais legal, quando eu li o Sol Também é uma Estrela, é que eu falei, nossa, Nicola Yoon, sinceramente, ela me conhece. Ela colocou câmeras, assim, em todos os lugares, porque ela está me descrevendo. E não necessariamente, por mais que seja triste algumas coisas que acontecem com a Natasha, não necessariamente é ruim, sabe? Porque você se enxergar numa história ainda te dá um quentinho no coração. Então foi a primeira vez que eu me vi numa história. Eu falei, sou eu, Milena Santos. E eu, cara, não é possível. Minha prima leu esse livro, ela falou, você vai amar, é a sua cara, a Natasha é você. E aí eu li e falei, realmente, a Natasha sou eu. Então, eu gosto como ela fala sobre mulheres negras, eu gosto como ela sabe... É porque ela é casada com um homem coreano, acho que ele é coreano, se ele não é coreano, tem ascendência coreana. Mas ela sabe muito bem sobre essa relação interracial, né? E aí ela fala, tipo, dos dois lados, então isso é muito legal. E tem um filme que eu não assisti, infelizmente, né? Tô devendo aí. Mas o livro, gente, é tudo. Ai, eu amo. Tava faltando falar de livro aqui que me dava quentinho no coração, né? Pelo amor de Deus, sou literária ou não sou? Que isso, Keres? Que isso? Acho que a gente já pode ir pros nossos finalmente. Mais um de cada? Mais um de cada. Tá. O que você vai falar agora? É que eu ia pegar um gancho pra citar o Coach Carter. Porque ele também é muito triste, mas ele dá um quentinho no coração. Porque tem a escalada, a retomada da confiança, né, dos jogadores de basquete, enfim. Mas eu vou ir pra outro lado. Eu vou citar um que eu amo de paixão, que é o Wall-E. Eu amo o Wall-E, cara. Acho que todo mundo que tá assistindo isso já assistiu o Wall-E. Que basicamente conta a história de um planeta Terra que foi devastado pela poluição, pelo uso exacerbado dos seres humanos. E a humanidade está vivendo uma nave espacial muito longe da Terra e só ficou o Wall-E, que é uma empresa que faz
reciclagem, né? Junta o lixo e Aí tal. tem uns robozinhos dessa empresa, né? Isso. Aí só tem Essa linha de robô, na verdade. as máquinas grandes Uhum. e tem o Wall-E, que é uma máquina pequenininha, um amigo. E ele é muito expressivo. Como eles conseguiram botar tanta expressão num par de olhos? E ele não tem nariz, ele não tem boca, ele só tem olhos. E um Lentes sonho. de câmera. Ele tem, Como essa câmera que a gente tá vendo aqui, ó. ele tem lente e sonho, só. É só. Aí ele conhece a Eva, que é um programa desenvolvido para fazer a varredura na Terra para ver se ela tá sustentável, para ver se pode gerar vida e manter os humanos aqui de novo, para essa nave retornar e aí de novo cultivar a Terra. Só que eles se envolvem romanticamente. Ah, é muito fofinho. São gente. duas máquinas se envolvendo romanticamente e a gente fica. É verdade, né? Tem que parando pra pensar. Não, é muito fofinho. É, fofinho. Eles têm muito mais expressão que muito casal por aí. Nossa, gente, assim, Química. pra mim a parte chave de Wall-E é quando a Eva encontra a plantinha, né? Que o Wall-E já tinha encontrado a plantinha dele. E aí, quando ela encontra, ela faz o escaneamento, assim, e ela para. Ela para porque manda o sinal lá pra outra nave vir buscar, né? E aí, tipo, sei lá, acho que ele passa uns 2 dias com ela. Não mais. É mais? Passa muito porque a nave tem que vir até a Terra. Ah, é verdade. Gente, ele cuida dela Nossa. de um jeito muito fofinho. Ele coloca até luz. Ele coloca até as luzes em volta dela assim, e fica deixando ela. Ele assiste as coisas e, tipo, pega a mãozinha dela assim, prende a mão dele. Então, assim, é muito fofinho. E tipo, o Wall-E fala muito sobre essa questão de essa. Como posso dizer? Esse envolvimento que a gente tem também e respeito que a gente precisa ter com o nosso planeta Terra, senão é aquilo que vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade, não sei se tem como reparar, daqui a um tempo nós vamos estar vendo. Mas como a gentileza também, né? O Wall-E, ele é muito inocente, mas ele não é bobo. Ele é inocente, mas ele não é bobo. Não, ele é safo. Ele é safo. E aí eu gosto muito de como, através de toda essa gentileza, desse cuidado, de entender que ele estava lá na Terra, então ele sabe como que tá funcionando tudo aquilo ali, mostra pra gente também. Então é um cantinho pra além das relações também que ele cria, né, na nave e tal, os robôs, a revolta das máquinas ali também. Tem um negócio desse, então... eu gosto de Wall-E. Eu acho que o mais importante desse filme em si, ele aborda os dois lados do estar sozinho. Primeiro, a solitude e depois a solidão. Quando ele tem o contato com ela, ele começa a se sentir sozinho. Mas antes ele não tinha a base de comparativo de se sentir sozinho. Então ele vivia bem, ele fazia o trampo dele, chegava na casa dele, acendia as lâmpadas, colecionava as coisas dele. Mas a partir do momento que teve o contato com outro ser, outra pessoa, né? Não é uma pessoa, outra máquina. Ele bate identificação, ele quer trocar, ele quer oferecer o que ele tem de melhor pra ela. Ele mostra que pra ela não é nada, né? Tipo, ela é muito mais Ela é avançada. tecnológica, ela é chique. Só que é o que ele tem de melhor. E ele, coitado, É o que ele tem pra ele oferecer. não tem nada. Ele tem uma casa e um sonho. Tadinho, velho. Eu amo o Wall-E, gente! O que eu gosto é quando ela percebe tudo que ele fez por ela. Tipo, ela lembra, né? Ai, ela vê num negócio, Ela menino, na transmissão. Aí ele vê... Ele Ela tá vê todo cagado já. ele pegando a mãozinha. Ah, filho. É muito bom. Né? Mas acho que a gente pode citar o último. Vai. Intergaláctica. Intergaláctica, vou ser bem sincera. Da primeira vez que eu achei Intergaláctica, eu fiquei assim, ok, é um filme muito lindo. Lindo, é um filme lindo. Mas, gente, isso nunca vai acontecer comigo, eu não quero mais saber desse filme. É isso. Eu amei o filme, eu acho que ele tem esses incríveis, assim, pra se falar, tem um relacionamento interessante. Por mais que eu gostaria de ver mais sobre a Middle. E aí, este que está aqui ao meu lado, amou o Intergaláctica, né? Só que a gente não se conhecia antes, então ele me chamou pra falar sobre Intergaláctica e eu fiquei, Intergaláctica? E eu ia sair de férias, gente. Ou seja, não ia rolar. Só que aí eu falei assim, ele foi tão fofinho, tão legal. Só que na verdade ele me chamou pra falar sobre Intergaláctica e eu achei que era pra desenhar, porque ele é desenheiro, né? Falei, moça, eu não desenho não. A mensagem é linda. A mensagem é... Não sei se você viu meu perfil, mas eu não desenho. Moço, não é. E aí a gente fez uma collab, ele tá fixado até hoje, nossa collab, primeira collab pra falar sobre Intergaláctica e tal. E aí eu tive que meio que rever o filme pra falar sobre a personagem, que é a Middle. E foi a partir de Intergaláctica que a gente começou a conversar. Depois disso a gente assistiu, sei lá, um monte de vezes mesmo. Algumas vezes. Algumas vezes. Mas eu acho que pra você é muito mais quente no coração. Ele pega bastante. Foi a primeira vez que eu vi um protagonista negro sendo quadrinista. Então, tipo, eu já tinha visto boxeador, já tinha visto
que anda de bike, já tinha Já vi você pular corda, tudo, jogar mas basquete. sobre ter a arte como quadrinhos e como desenho, ilustração e grafite, inclusive, foi a primeira vez que eu vi. E aí a taxa de quadros ser reduzida pra combinar com o lance dela ser fotógrafa também, tipo, ele é um filme quase perfeito. Eu concordo que falta muito mostrar sobre ela, sobre o que ela sente, sobre o que ela passou. Mas essa lacuna, justamente eu te chamei pra fazer a collab porque eu queria que você preenchesse, queria que você me contasse mais a sua visão sobre aquilo, na época, né? E porque pra mim, o Jabari era tudo que eu queria ser ou que eu tava me tornando, sabe? Alguma coisa do tipo, porque ele tinha se mudado, ele tava numa cidade nova, ele tava conseguindo ganhar dinheiro com quadrinhos. E aí ele tava lançando o personagem dele, que era um personagem que ele criou pro grafite. E toda a trajetória dele, porque ele tinha terminado um relacionamento abusivaço e ele tava meio deprê, a pessoa não valorizava ele, não cuidava, menosprezava o que ele fazia. Então, tipo, pra quem desenha, isso aí já é batido, todo mundo faz isso. Ah, mas trabalha só desenha. Então, ver ele se satisfazendo com aquilo, ainda conhecendo uma pessoa que valoriza todo esse lado dele, tipo, foi muito sensacional pra mim na época. E aí foi o maior quentinho no coração quando ele percebe que a vida é muito além do desenho dele. Ele precisa ouvir ela, ele precisa cuidar dela, precisa ter responsabilidade. Porque tem o rompimento, né, do plot, que ela fica brava com ele e tal, e eles precisam se reaproximar. Ele prometeu que ia na exposição dela e ele aparece. E encerra de uma forma que a gente precisava ver mais. Mas ao mesmo tempo a gente sabe tudo que vai acontecer. Eles conversando. Vamos no lugar favorito dela, porque ele sabia, ele ouviu, ele prestou atenção. Então, tipo, isso é uma coisa romântica, muito fofinha, que me dá um quentinho no coração, principalmente por ter aproximado a gente. Ai, gente, que gay. Que isso? Ai, mas assim, eu acho que você... Aí, você sabe falar muito melhor de Intergaláctico que eu. Até os olhos ficam cheios de lágrimas. Tá bom. Ele fica emocionado. Toda vez que eu assisto, eu choro um pouquinho. É. Uma parte diferente. Eu gosto da Mida, eu acho que ela é uma personagem muito segura de si, eu tenho que aprender um pouco mais com ela, sabe? Eu acho que ela tem muito... Ao mesmo tempo que ela é muito segura, ao mesmo tempo ela é muito insegura, sabe? Porque ela tá ali toda... Ai, olha, gente, como eu dou conta do recado. E quando tá em quatro paredes, ela... Ai, minha vida mudou. Então, eu acho que eu queria ver mais esse lado dela, assim, sabe? Não necessariamente só da mulher negra que tá ali pro Jabari também, mas tá ali pra ela também, sabe? Acho que tem esses momentos, assim, picados que a gente consegue ver isso da própria personagem. Mas é um filme lindo, é um filme colorido, é um filme roxo. Então isso me apetece. E eu acho que é isso. É isso. Tem a parte dela lutando boxe com as amigas, então mostra um pouco Nossa, é do acolhimento. verdade. Ah, mas é pouco, né? É pouco, mas tem, mas é pouco. Queria ver mais. Netflix, por gentileza. Vamos lá. Kirikuri, vamos lá, escreve sobre a Middle agora. Na verdade, ele podia chamar uma mulher negra pra escrever e ele dirigir, né? E como funciona? Funciona, querido. Mas se vai fazer acontecer, já é outros 500. Mas, deixem aqui nos comentários quais são as produções que dão um quentinho no coração. Pode ser uma coisa da infância, tipo Meninas Superpoderosas, te dá quentinho no coração. Os Padrinhos Mágicos, te dá quentinho no coração. Bob Esponja, Calça Quadrada, que eu acho que hoje é muito mais depressivo do que quentinho no coração. Super Choque. Super Choque. Só pra não passar sem citar ele. Então, sei lá, qualquer coisa que te dê quentinho no coração. Naruto, Dragon Ball. Tá valendo qualquer coisa. Tá Comenta valendo aqui. qualquer coisa, comenta aqui. Não deixe de curtir o nosso vídeo também. Não deixe de seguir e se inscrever na TV Perifacom pra você acompanhar todos os outros programas. E o próximo programa, eu sinto muito dizer pra vocês. Pedra. Vocês vão ter que estar assistindo assim pra pensar um pouquinho. Ninguém gosta mais de pensar hoje em dia, mas vai ter que estar pensando. Entendeu? Leva pra terapia. Leva pra terapia. É isso. Um beijo. E até a próxima. Falou, nós.